No livro As 48 Leis do Poder, a lei do poder de número 21 é: faça-se de otário para enganar otários, pareça mais bobo que o normal. Se essa frase te remete a algum político muito astuto que se diz muito burro ou incapacitado, mas que no entanto tem poder suficiente para mandar no Estado, saiba que não é coincidência, é uma das leis do poder. Lembra? O universo nosso, ele é regido por leis. Tem a lei da gravidade. Tu não pode pular e sair infinitamente para cima. Por quê? Porque a lei da gravidade vai te puxar de volta para baixo. Dentro de um estado, dentro de um país, há um código de conduta nele. Geralmente chama-se Constituição, onde há leis. O sujeito pode isso, não pode aquilo outro. Em diferentes países há diferentes leis. Em um país tu pode fumar um baseado, em outro país não pode, em um país tu paga uma multinha, em outro país tu vai preso por a mesma situação, que é acender um baseado. Portanto, tudo na nossa vida tem leis envolvidas. Leis da física, leis da Constituição e o mais importante de tudo mesmo, são as leis sociais. Essas leis não estão escritas em lugar algum. Por exemplo, não tem nenhum lugar dizendo que se tu colocar uma máscara para ir pro teu trabalho, tu não pode fazer isso. Mas certamente, se tu é um vendedor e colocar uma máscara pode ser a máscara do V de Vingança, ir lá trabalhar e atender as pessoas com a máscara do V de Vingança, certamente o gerente vai chamar e dizer: Ei, fulaninho, vem cá. Não pode fazer isso, tá maluco? Mas não tem escrito em nenhum lugar que tu não pode. Mas é uma regra de conduta social. Quanto mais leis sociais tu decifrar, mais legal tu vai parecer aos olhos dos outros. Quanto menos leis sociais tu decifrar, mais estúpido tu vai parecer aos olhos dos outros. Porque as leis sociais são feitas para a gente criar esse senso de proporção, de unidade. Tu não pode olhar para um bichinho fofinho e dizer: que nojo. Ou tu não pode dizer: yes, estão matando animais. Tu parece descalibrado, as tuas emoções não são direcionadas corretamente. Quer um segredo para arruinar qualquer relacionamento? Seja descalibrado emocionalmente. A menina diz: eu tenho um amigo muito legal. O quê? Tu tá me traindo com teu amigo? Seja assim pra te ver. Descalibração emocional, reagir de forma desproporcional com as situações, é um anti-afrodisíaco. Pelo menos em relacionamentos. É um... como é que se diz o nome? É um... existe um nome pra aquele negócio que não faz a pessoa engravidar. É um anticoncepcional. Tem 2 anticoncepcionais que são fenomenais: descalibração emocional e bermuda. Homem de bermuda é muito feio, porque remete ao arquétipo do cara comum. Mas voltando ao assunto das leis sociais. Quanto mais leis sociais tu decifrar, mais persuasivo, mais manipulador tu vai parecer. Lembra, o sujeito mais manipulador e mais persuasivo é o que nunca ninguém descobriu. Os maiores manipuladores de toda a história que foram descobertos não são os maiores. O maior manipulador de toda a história, ele nunca foi descoberto, porque então é o melhor manipulador da história, tá? Agora, existe uma regra social que é: as pessoas em sua grande maioria são vaidosas. Elas acham que o seu carro é o melhor, que sua família é o melhor, que a decisão que elas tomaram é a melhor, que a inteligência delas é a melhor. Se tu fala para um sujeito que é de extrema esquerda que existe um negócio chamado economia, que é importante para o desenvolvimento de um país, ele vai, de forma vaidosa, dizer: nós não comemos economia, nós não comemos bolsa de valores. Se tu fala para um sujeito que tem convicções religiosas sobre a outro ponto de vista, a outro aspecto, inevitavelmente tu fez um inimigo, porque tu contrariou o que aquele ser humano julga ser a inteligência dele.
Bom, se ele é tão inteligente assim, se ele sabe das coisas, se ele conseguiu ter uma família, se ele conseguiu ter um emprego, se ele consegue se relacionar, ele não deve estar errado em nada sobre o que pensa. Lembra? Eu já conversei sobre isso contigo. Certa vez, tava eu, Thiago Grazewski, vários petistas, eles argumentando de forma incrível como o PT ajudou o país. E eu perguntei, ok, o que estava acontecendo na China nessa época? O que estava acontecendo nos Estados Unidos? O petista não sabia responder. Aí eu falei, pô, mas então tu não entende de política. Como que eu não entendo de política? PT é o melhor de todos. Tá, é China, Estados Unidos. Fala, relações internacionais. Política é sempre geopolítica. Tu não pode comparar o ontem com o hoje de um país simplesmente porque a ordem natural é que vai progredindo. Os empresários vão fazendo a evolução tecnológica, vão inventar um monte de coisa. Portanto, o nível da população em relação a bem-estar sempre vai aumentar. É só não impedir os empresários de trabalhar. Mas aí o sujeito não entende que política é geopolítica. E aí se ofende, fica brabo, diz que eu não entendo nada sobre política, nada sobre economia, sendo 300 livros aqui que eu li sobre o assunto. No entanto, ele não consegue aceitar outro ponto de vista. Claro que eu fui para uma discussão somente porque eram sujeitos que não me ofereceriam benefícios quaisquer. Não haveria, eu não estava nem um pouco interessado em ser amigo deles, etc, etc. Se esses sujeitos fossem me oferecer algum tipo de benefício, a conversa seria outra. Daria total atenção, não iria contrariá-los mesmo sabendo da verdade. Por quê? Porque há benefícios, há resultados que eu posso colher disso. No entanto, um monte de sujeito fracassado, nunca fizeram nada. Pelo menos eu vou tentar conscientizá-los de seus erros. Não aceitaram, o problema é deles. Eles que poderiam lucrar sendo meu amigo, me ouvindo, tendo, um pouquinho de balanceamento social. No entanto, não fizeram isso, traçaram seu próprio destino quanto a andar ao meu lado, tá? No mundo social, uma das piores afrontas que tu pode fazer a um ser humano é chamá-lo de burro ou demonstrar que ele foi burro ao proferir uma ideia, ao realizar um raciocínio, ao dizer algo. Porque a vaidade humana está muito ligada à inteligência. Lembra? Homo sapiens, homem sabedoria. Nós somos, por definição, os homens sábios. Então, nossa vaidade é atrelada à sabedoria, até o âmago, até o nome nosso, os homens sábios. Entendeu? Então, é algo que tu deve sempre ter em mente. Não quero afrontar a inteligência do outro, tá? As pessoas tanto demonstram isso que quando vem alguém melhor do que elas em alguma situação, elas sempre têm um mas, uma vírgula para dizer: não, mas aquele rico lá teve sorte, ele iniciou no momento certo e parou no momento certo. Não foi inteligência, o cara iniciou um negócio no momento certo, parou no momento certo. Não foi sorte. Ou aquele sujeito lá tem muito mais argumentos que eu, ele leu muito mais. Não. O pai dele pagou para ele estudar, portanto foi também ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o próprio cérebro, tá? Pagaram para ele estudar. O sujeito que é famoso. Não, esse sujeito que viralizou porque falou bobagem e a gente vive uma sociedade que só consome bobagem, portanto tudo isso é uma bobagem. Oh, meu querido, o sujeito viralizou, se tornou famoso. Não é acaso. Por mais que algumas pessoas tentem argumentar quanto à inteligência, a riqueza, a perspicácia, a sapiência em negócios, a articulação social do outro, é importante ver a sabedoria que os outros têm sem esse julgamento de foi sorte. Mas a maioria das pessoas, eu sei que as pessoas que me ouvem aqui são elite, tá? A maioria das pessoas não tem a menor consciência de como vê o mundo, o que tá fazendo, quais são os planos. A maioria das pessoas não tem nada disso, não tem sequer uma informação básica.
As pessoas que me acompanham, eu tenho certeza, são a elite e o futuro do Brasil. Tu pergunta pra um sujeito da rua o que ele entende por economia, se ele entende que existe átomos, se ele sabe o que é uma mitologia, se ele tem algum conhecimento histórico sobre algo, se ele sabe o que é articulação social, se ele sabe como é que funciona a política, se ele sabe o que é antropologia. Não vão saber. Eu posso afirmar que as pessoas não sabem que existem átomos, não sabem que existe vácuo quântico, não sabem que existe bóson de Higgs. A mente desses sujeitos trabalha em um universo em que eles não sabem do que é constituído o próprio universo. Sendo que os físicos teóricos, os físicos que fazem os testes já comprovaram. Olha aqui, ó, existe esse negócio chamado bóson de Higgs, existe vácuo quântico, existe gravidade, existe 4 forças no universo: força nuclear forte e fraca, eletromagnetismo e gravidade, etc, etc. Pergunta para as pessoas se elas sabem. Agora, vamos fazer uma troca. Pergunta para Thiago Krasevski quem são os integrantes do BBB. Não faço a menor ideia. Quem são os músicos que estão no top estourando? Quais são as músicas? Não faço ideia. Agora pergunta para esses sujeitos que não sabem o que é um átomo, se eles sabem o nome dos participantes do BBB, se eles sabem quais são as músicas tops. Eles vão saber, porque a prioridade é uma prioridade humanista desses sujeitos. Isso significa o seguinte, ó. A gente vai te ensinar um pouquinho de física e depois te perguntar o que tu sente em relação à física. A gente vai te ensinar que Albert Einstein descobriu que o tempo é relativo em relação ao espaço. Mas o que tu sente em relação a isso? Nunca é o Einstein descobriu X, como é que a gente aplica isso na realidade? Ah, existe um negócio chamado vácuo quântico que surgem coisas que há energia sendo liberada o tempo inteiro. Tá, como é que a gente aplica isso hoje mesmo, na nossa vida particular? Não, o ensino tornou-se esta aberração de idolatrar uma emoção subjetiva. O que tu sente em relação a Einstein? O que tu sente em relação à igreja? O que tu sente em relação ao vácuo quântico? Assim, cada vez mais pessoas vão se tornarem burras, porque aí eu vou estar ensinando aqui, ó, olha, existem leis sociais, tu não pode simplesmente insultar uma pessoa e a inteligência dela e fazê-la parecer ignorante. E o sujeito vai dizer: não, mas o que eu sinto é tal e tal coisa. Velho, eu tô falando de regras claras. É pra seguir. Não perguntei o que tu sente. O que tu sente, tu fala lá sobre o Einstein, professorzinho, solzinho, coisinha chata. Com matemática não se discute, 2 mais 2 é 4. Com leis que são imutáveis, não se discute, se obedece elas, se utiliza elas a teu favor ou sofre as consequências de ignorá-las. Se tu ignora a realidade, pode ignorar a realidade, mas tu não pode evitar as consequências de ignorar a realidade. Portanto, quando eu digo, seja um pouquinho mais humilde, não vai lá criticar a inteligência dos outros, porque os outros estão o tempo inteiro criticando tudo que não é o que eles próprios fazem. Aí tu vai começar a transcender um pouquinho a tua consciência e ver um outro lado da vida. Que é só o começo, é só o primeiro degrauzinho, tá? Infelizmente, os sujeitos do mundo moderno começaram a ligar completamente para aparências, para o mundo exterior, para números, para tudo que é para fora deles, ao invés de se voltar para dentro. A gente está em um processo do oposto do que um dia a humanidade foi. Lembra quando éramos samurais, cavaleiros, etc., em que o sujeito tinha que ter honra, ele tinha que ter virtude, ele tinha que ter autocontrole, domínio, corrente filosófica estoica, entendeu? Os mais inteligentes, corrente filosófica cética para investigar o mundo. Hoje,
os sujeitos tornaram-se todos escravos das aparências. Chega um sujeito em mim e me pede o seguinte: Tiago, como que eu faço para ter uma Ferrari? Meu querido, essa pergunta é completamente equivocada, porque se eu te der uma Ferrari, tu não consegue nem mantê-la na tua vida. No entanto, se eu te der a sabedoria para construir a grana para ter uma Ferrari, aí tu tem quantas Ferraris tu quiser. Só que, o que é mais importante para o ser humano moderno atual? A Ferrari. Aí eles esquecem dos livros, eles esquecem dos cursos, das palestras, da aquisição de conhecimento perpétua, constante. Por quê? Querem o que é bonitinho, a sensação que eu vou ter de ter uma Ferrari, a sensação que eu vou ter de andar com uma mulher bonita do lado. Mas não sabe sedução, não sabe o que é um arquétipo, não tem um traquejo social, não sabe contar uma história, não sabe se expressar bem, tem medo do julgamento das pessoas. Como é que vive assim, velho? Como que vive assim? Sabe, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não sei como metade dos seres humanos atuais não tá afundado em depressão. Por quê? Porque tem medo de se expor ao ridículo, tem medo da vida, tem medo de perder dinheiro, tem medo de confrontar o patrão, tem medo de perder o emprego, tem medo de expor uma opinião, tem medo do Bolsonaro, tem medo do Lula, tem medo da rede social, tem medo disso, daquilo, Os caras têm medo infinito. Como é que vive com constante medo? Tá escrito lá na Bíblia, não temas, 366, 365 vezes. Não temas. Aí, uma das coisas principais, que é não temas, o sujeito faz tudo ao contrário, teme tudo. Eu tenho medo de falar com a menina que eu gosto. Eu tenho medo de não atingir os meus objetivos. Eu tenho medo de ficar rico e não ir pro céu. Eu tenho medo de aprender sobre maquiavelismo e aí Deus não vai gostar de mim. Eu tenho medo de ir só pra igreja e virar um alienado. Tenho medo disso, medo daquilo. Medo é o que te mata. Medo é o que te deixa fraco. Medo é o que tá te fazendo ser um sujeito que não tem conexão com Deus. Tá lá, 365 ou 66 vezes. Não temas. Aí tu sente medo de Deus, por isso, por aquilo, tu olhou pra uma menina e sentiu vontade de ficar com ela. Nossa, que erro terrível. Como vive assim? Sabe, pra te ter inteligência, tu precisa ir soltando as coisas. Foi feito pesquisas. A indicação é que um humano normal, médio, tem um QI de 100 pontos. Macaquinhos têm QI entre 80 e 90 pontos. Um sapiens normal, criado por aí na natureza, teria 100 pontos de QI, tá? Em toda a história tu viu um monte de gênios. Sócrates, Platão, Aristóteles, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, N gênios. Chegou no século XXI, 220 milhões de brasileiros, nenhum gênio. Isso é um fenômeno assim que na história da humanidade nunca talvez tenha havido. Pesquisaram qual é o QI médio do brasileiro? 87 pontos. Sabe o que isso significa, meu querido? A instituição de ensino brasileira tá deixando nós burros. Se tu largasse um ser humano por aí, formado na Idade Média, 100 pontos de QI, faz o sujeito estudar trocentos anos pra formar um sujeito com 87 pontos de QI. Reduziu o que o natural era chegar no 100, agora tá formando com 87. Onde eu quero chegar com tudo isso? A tua forma de pensar tá sendo doutrinada, massacrada, dia após dia. Tu tem que pensar assim, tu tem que raciocinar nesses termos, não sei o que, parará. Quando tu lê os físicos modernos, vai lá ler Deepak Chopra, vai lá ler Joe Dispenza, vai lá ler Amit Goswami, vai lá ler N sujeitos que estudam física. Os paradigmas que nos estão sendo passados são materialistas, estão errados. O universo não funciona de forma materialista.
vácuo quântico, surge coisas do nada, uma partícula simplesmente tá nesse universo, some, vai para outro lugar que não é neste universo, provavelmente um outro universo, mas eu não quero dizer isso, do nada volta para esse universo. O mundo se movendo o tempo inteiro. Tu pega, por exemplo, uma cadeira, tu olha pra cadeira, a tua percepção sensível é a cadeira está parada. Foram lá, fizeram experimentos com fótons, a cadeira não está parada, a cadeira está se movendo. Porque no nível subatômico tem átomos. Esse mundo é uma loucura, o universo é uma loucura. Nos ensinam errado, a gente passa a raciocinar em cima de coisas erradas, diminui nosso QI, nós ficamos presos em um quadradinho. Onde ou a existência é complexa demais ou simples demais. Ao invés de aprender a realidade pura, que é mais uma realidade mental do que sistemática, por assim dizer. Mas eu nem vou entrar nesses assuntos. Hoje eu tenho uma missão especial para ti, que é tu vai se livrar desse pensamento modernista de o pra fora, o pra fora. Volta no tempo, vamos voltar para os sujeitos de 100 pontos de QI, que já dá para te ter uma compreensão bem legal do universo, tá? Esses sujeitos tinham virtudes. Sabedoria era um componente vital para a existência desses sujeitos antigos. Valores também, ajudar o próximo, bondade, caridade, tudo isso vai te fazer um ser humano melhor. Eu não quero que mais ninguém chegue pra mim e pergunte como fico rico. Apenas entenda que o conhecimento sobre enriquecer é algo que pode ser adquirido. Já o corpo emocional sobre como enriquecer é outra história, mas aí tu precisa passar a andar com pessoas que estão enriquecendo. Portanto, a partir de hoje tu vai focar em ser, não ter. Esquece ter, foca em ser. Eu sou o cara que tenho tanto traquejo social que eu vendo pra caramba. Pronto. Vai ter dinheiro pra comprar a Ferrari, vai ter dinheiro pra comprar a Lamborghini. Eu sou o cara que quero ter a Lamborghini. Que parâmetro é esse? Que parâmetro é esse? Eu quero algo físico? Não, eu quero ser. Ser o bom vendedor. Ser o sábio. Ter aluno. No máximo que tu pode querer ter e almejar ter é alunos ou clientes, entendeu? O restante todo esquece. Livros primeiro. Sabedoria primeiro. Ser primeiro. O ter só acontece após ser. Através de umas reflexões recentes minhas, eu observei um seguinte fenômeno. O sujeito que não tem uma atenção plena, que não sabe focar, que não tem uma hierarquia interior organizada, que ele se deixa levar pelos próprios pensamentos, ele pega uma categoria e universaliza a experiência individual. Isso significa o seguinte: o sujeito vê uma rosa um dia. Ele pega a rosa, olha pra ela, sente o aroma dela. Ok. Passou 2 dias, ele passa por outra rosa, olha, mas nem perde tempo, só segue o seu caminho. Porque na mente dele, ele pensou o seguinte: ah, a rosa é assim, tem esse aroma, tal, tal, tal. O que isso significa em termos práticos? Era outra rosa, poderia ter tido outra experiência sensível com essa rosa. No entanto, ele categorizou aquela memória como universal. Todas rosas são de tal forma. Todo sujeito que ele é muito burro ou desprovido de experiências, ele vai sempre universalizar os negócios. Tipo, já viu aquela menina que é extremamente burra, dizendo todo homem não presta? Categoria virou universalidade. Ah, todo homem então não presta. É homem então não presta. O que acontece agora em termos dessa lei do poder? Quando um sujeito acha que é um ignorante, que é um burro perante um outro, e ele não tem atenção de saber comparar as proporções,
ele se imagina sendo o sujeito mais burro do mundo. Se eu sou burro nessa situação, eu vou universalizar isso e expressar de forma que eu não sou só burro aqui, eu sou burro em tudo. É o sujeito que ele não tem atenção plena, tá? Um sujeito com atenção, com uma boa hierarquia interior, com harmonia emocional, ele vai pensar: ok, eu não ganhei essa discussão no campo da economia porque eu não estudei tanto sobre economia, eu estudei mais sobre filosofia. Aposto que eu amassaria esse sujeito se a discussão fosse filosofia. No entanto, o sujeito que não tem esse arcabouço de experiências, ele vai pegar a categoria e vai universalizar. Fui burro, burrice, estou sentindo, sou burrice em tudo. Então, o que acontece? O sujeito simplesmente tem dentro da sua mente que ele foi humilhado, que ele se sentiu péssimo, que ele se sentiu horroroso, porque ele não tem as hierarquias interiores, entendeu? Ele não construiu isso ainda. Porque, né, a maioria das pessoas não se dedica a construir isso. A maioria das pessoas que construiu, na verdade, um sistema emocional forte, construiu no puro acaso. Algumas pessoas com consciência suficiente construíram isso de forma consciente. Algumas pessoas conscientes construíram de forma consciente um corpo emocional forte. Agora, a maioria das pessoas não. E aí isso afeta a vaidade delas de forma enorme. Me senti mal em relação a tu, eu me senti burro, então eu sou burro em tudo, portanto, tu que me fez notar isso é um trouxa. A vaidade da pessoa foi ferida, já era, mano. Tu ferrou a tua relação com essa pessoa, tá? Qual é o conselho aqui? Faça as pessoas se sentirem mais inteligentes que tu, mais especiais que tu. Diga para essas pessoas que elas têm uma boa forma de raciocinar, que se tu fosse elas, tu pensaria exatamente isso, que a forma que elas deduziram os fatos são formas positivas. Se tu fazer isso, tu nunca vai ofender as pessoas. Lembra? Eles vão pegar a categoria e universalizar a experiência individual. Nossa, aquele sujeito ali me fez me sentir bem, me fez me sentir com inteligência, me fez sentir que eu tenho valor. Então eu gosto dele. Eu sou inteligente a todo. É esse o truque. Faz as pessoas se sentirem confortavelmente superiores, mesmo que não sejam. Agora, como eu sei que muitas pessoas não têm um poder dedutivo tão grande, deixa eu expandir esse conceito para ti. A inteligência é só um dos fatores que, se tu fazer a pessoa não se sentir de forma inteligente, ela vai se magoar. Muitos sujeitos têm diferentes valores, a inteligência é só um desses valores, tá? Tu tem que dizer que o sujeito tem bom gosto pra música, que o sujeito tem bom gosto pra escolha de parceiros. Tu tem que dizer que o sujeito tem bom gosto pra se vestir, tem bom gosto sobre sua ideologia, sobre as pautas morais que defende, como defende, a retórica. Entende? Quanto mais coisas que o sujeito se importa, tu dizer pra ele que ele está certo, mais vezes ele vai se sentir bem consigo mesmo e mais vezes ele vai te dar confiança. E aí, quando tu não faz ele se sentir mal, o que acontece? Tu pode manipulá-lo à vontade. Os chineses têm um ditado popular que é: vista a máscara de porco para matar o tigre. Vestir a máscara de porco é porque na caçada de um tigre, se tu finge que é um porco, sendo ser humano, tá? Colocando um focinho de porco, o tigre vem até tu. E aí, tu ri por último como caçador. Portanto, vestir a máscara de porco para caçar o tigre significa que, mesmo tu sendo mais forte, mesmo tu tendo mais inteligência, às vezes tu tem que parecer menos. Às vezes tu tem que parecer mais fraco. Tu tem que parecer um porco
e fazer o outro se sentir um tigre. Mesmo que tu tenha potencial de aniquilar esse tigre, se o outro se sente um tigre, nas relações sociais, é claro, não no mundo animal, tu tá em vantagem absoluta. Porque tu vai poder jogar com os interesses, vai descobrir informações, etc, etc. Ok?